Oi gente, eu sou a Ana e bem-vindos aqui ao Vegan Colors. E hoje eu trouxe mais sugestões de refeições para vocês prepararem para o almoço ou para o jantar. São alguns pratos que eu preparei nas últimas semanas e que eu gostei muito e eu ainda não havia compartilhado aqui no canal. São receitinhas bem simples de preparar, nada muito complicado, e eu incluí opções com arroz, opção com macarrão, sopa, salada e assim por diante para agradar todo mundo. E como esse vídeo já está muito longo, vamos às receitinhas. E a primeira receitinha é um arroz com grão de bico e limão, que é feito numa panela só. Super indico essa receita, a gente ficou muito gostosa. E eu começo aqui dourando uma cebola e 2 dentes de alho. Eu tô usando azeite de oliva aqui para dourar. Depois que o alho e a cebola já estão assim bem douradinhos, eu acrescento uma xícara de arroz parboilizado, 1,5 xícaras de grão de bico cozido. Eu usei grão de bico de lata e eu só escorri o líquido e lavei os grãos. Pimentão amarelo, você pode usar o pimentão vermelho aqui também. Um pouquinho de tomates secos, que é opcional. Uma abobrinha italiana cortada assim em tiras e alguns tomates. Eu usei aqui tomate cereja porque eu tinha da horta, mas qualquer tomate serve. E aí um pouquinho de alecrim, sal, um pouquinho de caldo de legumes, que é opcional, se você não gosta de usar não precisa. Pimenta picante, que também é opcional. E aí eu vou acrescentar 2 xícaras de água. A mesma xícara que você usou para medir o arroz, você mede a água aqui. Eu tô usando água quente aqui já para ir mais rapidinho. E aí você só dá uma misturadinha, só para que tudo se misture bem. E aqui você pode usar outras coisas também, como brócolis, couve-flor, cenoura, se você não tem exatamente esses vegetais. E agora eu vou acrescentar algumas rodelas de limão por cima. Que eu sugiro, eu recomendo você adicionar um pouquinho menos de limão. Ficou com gosto, eu achei um pouquinho forte de limão. Eu coloquei o limão inteiro, né? Então deu 5 rodelas, mas eu recomendo você colocar 2, talvez no máximo 3 rodelas de limão. Eu achei gostoso, mas eu acho que a maior parte das pessoas vão achar um gosto muito forte de limão. E se você quiser fazer sem limão, também não tem problema nenhum. Então fica a dica e vamos continuar com a receita. E depois que eu acrescentei o limão, eu baixo o fogo, coloco uma tampa e vou deixar esse aqui cozinhar. Deu em média aqui pra mim 12 minutos. Você só tem que ir checando até o líquido estiver quase todo evaporado e o arroz tá macio, né? Que é importante também que o arroz esteja macio. E também, se você quiser aqui, você pode provar o sal. Eu aqui depois no final acrescentei alguns tomates frescos ainda por cima, tomates amarelos e vermelhos, para deixar o prato mais bonito, também fica mais gostoso na hora de consumir, e um pouquinho de salsinha. E eu servi com um pouco de rúcula, eu coloquei rúcula assim no fundo do prato. Eu gosto muito dessa combinação de rúcula com limão e alecrim. E também a gente tem muita rúcula agora na horta, então eu sempre aproveito para colocar um pouquinho de rúcula nos pratos. E ficou muito gostoso. Isso aqui, gente, eu super recomendo. Como eu disse, você pode usar outros vegetais também, como cenoura, brócolis, couve-flor, pimentão vermelho, pimentão verde. Mas eu super recomendo esse prato aqui, é fácil, fácil de fazer. Eu usei grão de bico já cozido, pronto, aquele de lata. Então foi bem rapidinho mesmo para fazer. E eu acho que vocês vão adorar. E seguindo, a próxima dica é um cuscuz marroquino, uma salada de cuscuz marroquino com feijão preto, que é super prático de fazer, super simples. Aqui eu tô acrescentando numa tigela meia xícara de cuscuz marroquino, um pouquinho de azeite de oliva, um pouquinho de sal, cúrcuma em pó ou açafrão da terra, que é opcional, alho em pó, pimenta do reino e também um pouquinho de limão, que é opcional, mas eu recomendo. E aí eu vou acrescentar água quente. Você usa a mesma xícara que você usou para medir o cuscuz, você usa para medir aqui a água quente. Eu acabei usando a xícara errada, era para ser meia xícara, mas depois eu acrescentei um pouquinho mais. E aí você só mistura, bem misturadinho, coloca uma tampa e deixa reposando por 5 minutos. E eu também vou acrescentar feijão preto nessa salada. Eu tô usando esse feijão de lata aqui, que eu escorro numa peneira e lavo os grãos em água corrente. Você pode cozinhar seu próprio feijão aqui ou você pode usar coisas como o grão de bico também.
Agora aqui o cuscuz já ficou reposando por 5 minutos e eu afofo ele um pouquinho com garfo. E em seguida eu acrescento o feijão, que eu lavei os grãos, né, em água corrente. Depois eu acrescento também um pouquinho de milho. Aqui embaixo na descrição do vídeo tá direitinho os ingredientes. Pimentão vermelho e pimentão verde. Você pode acrescentar outros vegetais aqui também, como cenoura, pepino. Aí eu tô acrescentando repolho roxo e salsinha. E aí eu misturo bem. Eu não temperei mais aqui porque eu temperei o cuscuz lá no inicinho, né? Então esse tempero já é o suficiente para temperar toda a salada. E é uma delícia essa salada aqui, super nutritiva, bem refrescante. Se você não gosta de cuscuz marroquino, você pode usar aqui também coisas como quinoa ou milheto, também fica bem gostoso. E o feijão preto, então você pode substituir também por grão de bico ou feijão branco, também fica gostoso. Eu gosto de acrescentar feijão ou grão de bico para adicionar proteína, porque o cuscuz não tem quase nada de proteína. A próxima receita é uma sopa que eu chamo de sopa super poderosa de cenoura, porque ela é cheinha de antioxidantes, super nutritiva. Aqui primeiro eu vou dourar 4 dentes de alho em azeite de oliva. Eu douro ele bem douradinho, eu deixo ele queimar um pouquinho, porque dá um saborzinho bem gostoso depois na sopa. E depois que o alho tá assim, bem queimadinho mesmo, eu acrescento cenouras. Eu tô colocando bastante cenouras aqui. Eu descasquei elas e cortei em rodelas. Aqui você pode cortar tudo bem grosseiramente, porque a gente vai bater depois. Um pimentão vermelho. O pimentão vermelho é uma ótima fonte de vitamina C, gente, cheio de antioxidantes. E batata doce. Você pode usar batata normal aqui. Eu gosto de acrescentar batata só para a sopa ficar mais cremosa. E daí eu acrescentei água, mais ou menos 500 ml, só o suficiente para cobrir tudo. Coloco a tampa e deixo cozinhar por em média 10 minutos, até tudo tá bem macio. Quando tudo tá macio, eu retiro do fogo e deixo esfriar um pouquinho. Agora eu vou acrescentar aqui no meu liquidificador essa mistura da panela. O ideal é você deixar esfriar mais aqui. Eu tava com um pouquinho de pressa para filmar e não deixei esfriar muito. Depois eu acrescento o leite de coco culinário, aquele de garrafinho, super recomendo, deixa a sopa mais cremosa e dá um saborzinho super gostoso. E mais 500 ml de água. A água que você pode ajustando, né, se você quer uma sopa mais lisinha ou mais cremosa. E não esqueça de abrir essa abertura pequena aqui da tampa do liquidificador para que o vapor escape, senão você pode ter um acidente na cozinha. É muito importante essa parte, gente, não feche toda a tampa. E aí eu bato até tudo tá super cremoso. Mais ou menos, eu acho que de 3 a 4 minutinhos. E quando ela tá assim, ó, super cremosinha, tá pronta. Agora eu vou transferir aqui numa panela. Isso aqui é opcional, se você quiser você já pode comer ela direto. E aí eu acerto o tempero. Eu coloco mais um pouquinho de pimenta do reino. Também coloquei um pouquinho de cúrcuma em pó e mais um pouquinho de sal e salsinha. E aí eu aqueço ela rapidamente no fogão de novo. E se você quiser aqui, você pode acrescentar mais água também, se você quer uma sopa assim mais fininha, como eu disse antes. E é só isso. E ela fica, gente, com essa cor amarela lindona, é super saborosa, ficou um gostinho assim de alho. E ela fica bem, bem cremosinha. Eu comi ela aqui com pãozinho torrado, mas aí você pode comer com o que você quiser. Eu super recomendo. Ela rendeu bastante, deu mais ou menos 4 porções. E no final eu coloco mais um pouquinho de leite de coco por cima, salsinha e algumas sementes de girassol para uma crocância extra. E a quarta receitinha é um macarrão cremoso, gente, que vocês têm que provar. É muito gostoso. Aqui eu começo colocando para demolhar 50 gramas de castanhas de caju cruas ou torradas. Se você não tem castanha, você pode usar leite de coco culinário ou castanhas do Pará. E aí eu vou deixar reposando por 30 minutos. Eu coloquei para demolhar em água quente. Agora eu vou transferir essas castanhas aqui pro meu NutriBullet. Você pode fazer isso aqui no liquidificador, é claro, com meia xícara de água. E aí você bate até ficar bem cremoso, tipo um creme de leite.
Isso daqui, gente, vai render bastante mesmo. Precisa bem pouquinho de castanha para você fazer um panelão de macarrão cremoso. Agora que eu tenho 4 dentes de alho e eu vou dourar numa panela. Aqui é bom você usar uma panela mais ou menos grandinha. Eu tô usando azeite de oliva para dourar. Quando o alho já tá bem douradinho, eu vou acrescentar proteína de soja texturizada. Isso aqui é uma proteína de soja, o formato dela é um pouquinho diferente, mas é igual a proteína de soja normal que se compra. E eu não hidratei ela, eu coloco direto na panela. Depois cogumelos cortados em pedaços. Se você não tem cogumelo, não precisa colocar. Cenouras, uma colher de chá rasa de sal. E aí eu dou uma misturadinha, vou fritando um pouquinho assim por 2, 3 minutinhos. E depois eu acrescento também um pouquinho de extrato de tomate concentrado. E aí eu continuo fritando. É bem rapidinho, não precisa fritar muito, porque depois isso aqui vai cozinhar. E eu meio que deixo a proteína de soja dar uma leve dourada, quase que uma queimadinha, porque dá um saborzinho mais gostoso depois no macarrão. Agora eu vou acrescentar macarrão. Aqui eu tenho 4 xícaras que eu medi assim bem rasas de macarrão. Você pode usar qualquer macarrão aqui. E aí a mesma xícara que eu medi o macarrão, eu vou medir água. Eu coloquei 3 xícaras de água. E aí depois aquele creme de leite de castanhas que a gente fez. E aí você mexe bem, mistura tudo bem misturadinho. Dá uma raspadinha também assim no fundo da panela, que às vezes acaba queimando, grudando alguma coisa. E aí eu vou colocar a tampa e deixar isso aqui no total, são mais ou menos 10 minutos, que é o tempo que o macarrão leva para ficar macio. Só que eu vou deixar cozinhar por 5 minutinhos e você tem que ir checando aqui a cada 2 minutinhos para evitar que grude no fundo da panela. O macarrão, ele gosta de grudar. Então, a cada 2 minutinhos eu dou uma mexidinha assim rápida e coloco a tampa novamente. Agora, depois de 6 minutos, nesse ponto aqui para mim já tinha passado 6 minutos, o que eu vou fazer é acrescentar brócolis. O brócolis é opcional, mas eu recomendo para deixar essa refeição mais nutritiva. Se você quiser, você pode acrescentar o brócolis lá no início, mas eu gosto do meu brócolis mais al dente, eu não gosto que ele cozinhe demais. Então eu acrescento nesse ponto aqui e vocês podem ver que a mistura tá super cremosa. Se for preciso aqui, acrescente mais água, para mim não foi necessário. Só que de vez em quando eu mexi, né, porque gruda mesmo no fundo da panela. Aí eu coloquei a tampa e deixei cozinhar mais 3 minutinhos. Eu sempre mantenho o fogo bem baixo aqui. E depois de 3 minutinhos estava assim, ó, prontinho. E ficou, gente, muito, mas muito cremoso. Ficou delicioso esse macarrão aqui. Você pode acrescentar também alguns temperos. Eu acrescentei manjericão aqui, eu acho que eu cortei da edição, mas eu tinha acrescentado um pouquinho de manjericão. E olha a cremosidade. Essa proteína de soja texturizada ficou bem deliciosa assim também. Eu não hidratei, coloquei ela seca dentro. E eu adorei, super recomendo. Depois eu coloquei um pouquinho de pimenta do reino por cima. E um pouquinho mais de manjericão. Esse aqui é tipo um mini manjericão. E olha a cremosidade desse prato, gente. É super prático de fazer, você só tem que ir ali cuidando, né? Mexendo e vendo a quantidade de água. Se for necessário, acrescente mais água. E a última receitinha que eu quero compartilhar é um prato super simples, mas é muito saboroso, eu super recomendo. É uma torrada toscana com feijão branco. Eu vou usar feijão branco já cozido em conserva e água e sal. O objetivo desse vídeo era fazer receitas bem fáceis, por isso que eu tô usando bastante coisa enlatada, né? Porque é pra fazer coisas bem práticas mesmo. Isso aqui é um feijão grandão, mas qualquer feijão branco serve. E aí eu vou lavar esses grãos em água corrente. Eles estão em conserva só em água e sal. Agora aqui na minha frigideira eu vou dourar 4 dentes de alho e eu coloquei 2 colheres de sopa de azeite de oliva. Isso aqui é uma frigideira de ferro, então tem que acrescentar um pouquinho mais de óleo, senão gruda muito. Quando o alho já tá bem douradinho, eu vou acrescentar alguns tomates cereja e eu deixo eles inteiros. Eu só dei uma cortadinha de leve neles assim, porque a ideia é que eles vão dourando e soltando um pouquinho o líquido, eles vão meio que murchando. O meu aqui levou mais ou menos uns 6 minutinhos para eles ficarem no ponto que eu queria, que era esse ponto aqui. E de vez em quando eu dei uma mexidinha. Agora aqui eu vou só dar uma amassadinha neles rápida, assim, com um garfo. Eu quero que eles fiquem inteiros. Isso aqui é opcional, se você quiser picar eles e fritar também pode. E aí eu acrescento feijão branco, um pouquinho de sal.
E aí eu dou mais uma fritadinha bem rápida para o feijão pegar bem o sabor do alho e também para os tomates soltarem um pouquinho mais de suco. E aí no final, opcional, mas eu recomendo, eu acrescentei espinafre, um espinafre fresco que eu tinha colhido da horta, para deixar o prato um pouquinho mais colorido e também mais nutritivo. Também coloquei levedura nutricional, é opcional, mas se você tiver, super recomendo. E aí quando o espinafre tá murchinho assim, tá pronto. Agora esse daqui eu vou comer com pão torrado, né? Como eu disse, é para ser uma torrada. Isso aqui é um pão de fermentação natural que eu compro pronto. E aí você coloca uma porção desse feijãozinho por cima. E é muito gostoso. Esse aqui, gente, você pode comer de jantar, até de café da manhã, no final de semana eu já comi. E aí eu coloquei um pouquinho mais de manjericão fresco e prontinho a minha janta, o almoço, o café da manhã, por que não? E olha a aparência, que coisa mais linda. Chama a torrada toscana, porque é um prato parecido que faz bastante na região lá da Itália, da Toscana. E que eu tinha pro vídeo de hoje, então era isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Eu tenho vários vídeos desse tipo aqui no canal, com opções de almoço, de jantar, uma semana inteira, marmitas e assim por diante. Vou deixar alguns playlists aqui embaixo na descrição do vídeo, então não deixa de conferir. E beijos, e vejo vocês no próximo vídeo. If we just hold on tight, this vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore when we can't read the sky.